Olá, feras! Aqui quem fala é o professor Jonathan Alves e trago para vocês hoje uma dica importante de biologia. Tema forte na prova do Enem: ecologia. Ramo da biologia que estuda as relações existentes entre os seres, assim como seu habitat, assim como a soma do habitat e as relações existentes entre você e os demais seres vivos. Bom, quando a gente fala de ecologia, tem alguns conceitos importantes e eu vou passar dois hoje para vocês. POP é o poluente orgânico persistente, modinha na prova do Enem. A prova do Enem gosta dessa sigla POP, poluente orgânico persistente, que são substâncias que elas tendem a se acumular ao longo da cadeia alimentar, gerando o processo chamado de bioacumulação. Eu tenho alguns níveis tróficos, como produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente. E quando ele relacionar um poluente orgânico persistente, como por exemplo o mercúrio, que é um metal pesado, quando a gente for analisar, por exemplo, o DDT, que é um pesticida muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, diclorodifeniltricloretano, que é o DDT, aí sempre que cair alguma substância nesse ramo, metais pesados, ou DDT, ou mercúrio, que é um metal pesado também, toda vez que falar desse pesticida, a gente vai ter no nível trófico mais elevado uma concentração maior dessa substância do que no nível trófico inferior. Por exemplo, o produtor ele vai ter uma menor concentração desse pesticida em relação a uma menor concentração em relação a um consumidor primário. O consumidor primário, por sua vez, vai ter uma menor concentração desse pesticida em relação a um consumidor secundário, porque essa substância ela tende a se acumular ao longo da cadeia. O consumidor primário comeu o produtor, mas no mesmo ambiente em que ele estava, entrou em contato com a substância poluidora. Então ele recebeu a substância poluidora por estar no ambiente contaminado, e ao comer o produtor, ele também passa a adquirir uma concentração dessa substância que já tinha sido absorvida pelo produtor. Então o produtor adquiriu a substância, o consumidor primário também. Vem um consumidor de segunda ordem, que se alimenta desse consumidor de primeira ordem, também passa a agregar para si a quantidade do poluente que estava no consumidor de primeira ordem e que estava no produtor. E assim que a cadeia vai passando de nível, vai tendo uma maior concentração dessa substância. Então fica a dica de hoje é essa: se liga, fera, nesses dois termos: DDT, dicloreto difeniltricloretano, que é um pesticida muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Hoje não se usa mais, desde a década de 70 que a gente teve a extinção. E o POP, poluente orgânico persistente. Falou desses dois aspectos, a questão vai estar trabalhando o tema bioacumulação. Energia, ela decresce com a cadeia alimentar. Já a bioacumulação aumenta seus níveis a cada mudança de nível trófico. Um abraço para vocês do professor Jonathan Alves. Dica para o Enem.